Oi, gente! O vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como o YouTube mudou minha vida em menos de um ano. E esse é um vídeo para incentivar você que quer começar, que está pensando e não sabe por onde começar. Então fica aqui comigo que eu vou te entregar a importância deste movimento, o que ele está fazendo aqui na minha vida, vou te mostrar dados, vou te contar alguns detalhes e vou te mostrar também motivos para você começar o seu canal hoje. Vamos lá! Eu comecei meu canal no YouTube no começo de 2025, tá? E foi fruto de eu avaliar e olhar várias mulheres trabalhando na internet com isso. E eu penso muito assim, uma vez que uma mulher fez este caminho, eu também posso fazer, eu também tenho essa permissão. Basta eu fazer, eu tomar as ações necessárias para poder construir esse caminho. Diante disso, que foi pós meu divórcio, eu estava sem trabalho, eu trabalhei como suporte, e só para você entender, eu venho do background de marketing digital, no sentido de cursos online, de trabalhar nos bastidores de infoprodutores. Então, só que era lá no Instagram. E eu tinha essa experiência. Só que pro YouTube eu nunca tinha feito nada, nunca tinha gravado um vídeo sozinha, eu nunca tinha editado um vídeo, eu nunca tinha feito as configurações do YouTube, como que é o por trás do YouTube, esse jogo por trás. E aí, diante disso, eu decidi contratar uma mentoria, que foi muito importante nesse meu processo e que me ajudou muito, porque eu encurtei um caminho para poder começar a produzir o meu conteúdo. E de fato deu super certo, eu consegui fazer os vídeos contando a minha história, compartilhando a minha jornada, os meus aprendizados. E o meu canal foi monetizado em 33 dias. E aí aqui eu quero até mesmo fazer um adendo. Para você ser monetizado, você precisa ter 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. E esse é o maior desafio, né? O que eu decidi compartilhar no meu canal gerou muito interesse. Eu comecei a compartilhar minha jornada pós-divórcio, as minhas decisões, por que meus filhos ficaram com o pai e eu saí de casa. E tudo isso gera curiosidade, é um tema que gera curiosidade. Então, por isso, eu atribuo a monetização mais rápida do meu canal. Mas, o que eu quero te dizer, e até mesmo agora vivendo a monetização hoje, não é a monetização que vai mudar o seu jogo. Porque o que a gente recebe das 1.000 visualizações é muito pouco por mês. Se eu te digo de passagem, é quase nada. Não é ela que vai mudar o seu jogo. Muito pelo contrário, sabe o que vai mudar o seu jogo? É o poder de você contar histórias e a conexão que isso traz para as pessoas que estão te assistindo. E esse é um jogo de longo prazo. Eu entendo que você construir uma autoridade dentro do YouTube, construir a confiabilidade no seu nome é um processo que você passa à medida que você vai gravando. E por que você deve começar agora e sem ser visto e não se importar com isso? Porque é o momento de você errar. À medida que você entra no campo de batalha, você vai se forjando, você vai vendo que o processo, às vezes, ele não é tão fácil quanto você imaginava, ou então não é tão difícil como você tinha, sabe, ter sido aquela situação que é muito difícil gravar vídeo. No meu caso, eu nunca achei que era fácil, mas eu achava que era muito mais difícil. E aí, no processo, no campo de batalha, eu descobri que eu sou capaz de fazer coisas difíceis. E o quão importante foi para mim este movimento de aprender a editar um vídeo. E aí já vou te contar aqui como eu faço. Todas as edições e todas as gravações eu faço pelo meu celular, edito pelo InShot e aí faço edições curtas dos erros da minha fala. Por exemplo, se eu dou uma gaguejada, que agora eu vou lá, faço corte pontual, corto o gaguejo e continuo com o vídeo. Então, eu não faço aquelas apresentações, colocar algumas coisas. Já aprendi a colocar fotos, colocar algum texto. Nos meus vídeos eu te convido a assistir se você está chegando aqui no meu canal. Aliás, seja muito bem-vinda. Se inscreve e assiste meus outros vídeos, que você vai ver que eu compartilho toda a minha jornada de emagrecimento, da separação, de sair sozinha, de autoconhecimento, dos desafios que eu venho vivendo diante dessa jornada. E tudo isso gera uma conexão. E uma coisa que eu faço nos meus vídeos, que aí fica a dica aqui para você, ao contar a minha história, eu sempre mostro o que está acontecendo comigo, porque elas querem saber, elas querem fazer parte disso, e eu acho isso muito importante, cria-se essa comunidade, mas eu não conto só a história.
eu mostro para ela como eu venho agindo, quais mudanças que eu tenho tido aqui na minha mente, nas minhas ações e os resultados que eu venho colhendo diante dessas medidas que eu venho tomando em relação ao meu autoconhecimento. Então, acaba sendo uma forma das pessoas, além de atender essa curiosidade delas, elas também aprenderem, porque a gente aprende, isso não é só eu, você também, aprende contando histórias. É muito mais gostoso aprender assim. Então, quando eu contextualizo a minha história e mostro formas diferentes, caminhos diferentes para essa mulher pensar, quando ela tá na vida dela lá, ela começa, eu posso fazer diferente. A Mica me ensinou uma coisa que eu posso aplicar aqui na minha vida. A Mica me deu um... Eu vou ler aqui para você um dos comentários da minha comunidade e para reforçar esse caminho que eu tô querendo te mostrar e a importância dele, tá? Aqui eu vou ler um comentário de uma mentorada minha. Ela já passou pelo processo de mentoria comigo e olha que ela escreveu no meu último vídeo que eu falo sobre ser vítima e autorresponsabilidade. Mi, parabéns pela reflexão. Depois que eu passei por sua mentoria, eu estou saindo desse modo vítima e tomando posse da minha vida. Você consegue entender? Ela investiu na mentoria, ela me contratou como mentora e eu vou falar sobre isso daqui a pouco no vídeo. Mas ela viu no vídeo, o conteúdo que eu trouxe no vídeo, ela se identificando como vítima e ela saindo deste lugar e indo como protagonista da sua história autorresponsável, encarando as suas sombras para que ela possa evoluir. Vou ler outro aqui. Acompanho de tudo e tenho adorado suas reflexões. Aí é uma aqui, ó. Chega de ser vítima, agora eu vou dar um novo rumo à minha vida. Uma outra aqui, ó. Você merece muitas escritas, você sempre lança sementes para nós mulheres. Olha que fofa, isso eu recebo direto. Mi, eu adoro ouvir você. Dá vontade de sentar aí e bater um papo. Você me faz companhia para fazer comida e jantar. Muito bom. Eu vou parar por aqui porque tem vários outros. E aí o que eu quero te mostrar diante disso? O poder de você contar histórias e trazer chaves nessas histórias que desperte o autoconhecimento dessa mulher, que desperte a visão dessa mulher que ela pode pensar diferente, que ela pode fazer diferente, que ela precisa ser autorresponsável de identificar o seu estado atual e assim mudar. E aí aqui eu quero trazer para você essa reflexão do quanto você precisa identificar que você não precisa ser perfeita para começar, você precisa só entrar no campo de batalha. E à medida que você entra e você começa a compartilhar isso, você vai ficando cada vez melhor. O negócio vai ficando cada vez mais gostoso e a produção de conteúdo acaba se tornando cada vez mais leve e produtiva. Eu te garanto, eu te juro por isso, porque no começo, para mim, gravar um vídeo era agora não, eu dou os cracracrá. Eu confesso para você que eu dou os cracracrá ainda. Falo às vezes muito então. E aí eu tenho uns vícios de linguagem, falo errado, sim. E aí eu me conecto com a Michelle de verdade. Para essas mulheres, e inclusive você que está me assistindo, se conectar também comigo, no sentido de que eu não sou perfeita e eu não quero mostrar essa perfeição. Muito pelo contrário, aqui no meu canal eu mostro as minhas vulnerabilidades, eu mostro os meus erros, eu mostro onde eu poderia ter feito diferente, os meus arrependimentos e a forma de pensar e lidar diante das situações que eu estou vivendo. Então, você não consegue fazer isso aí daí tamanho? Compartilhar a sua jornada para uma mulher que está documentando o seu processo de emagrecimento, por exemplo, uma viagem, um processo de mudança, uma mudança de trabalho. E aí aqui, gente, a gente não precisa falar somente de um tema. Lembra, você é o seu nicho, você vai falar das coisas que você vive no seu mundo. Então eu falo sobre maternidade, eu falo sobre casamento, eu falo sobre divórcio, eu falo sobre emagrecimento, eu falo sobre jejum, eu falo sobre treino, eu falo sobre sair, como recomeçar na vida adulta, como que é estar no mundo novamente acima dos 40, fazer novas amizades. Eu venho compartilhando a minha jornada aqui no canal e tem dado muito certo. E eu tô muito feliz com esse processo, por quê? E aí aqui eu quero compartilhar uma chave para você, que este processo todo vem sendo um processo terapêutico para mim também. Por quê? Porque à medida que eu me organizo para gravar um vídeo, eu preciso ter os bullet points do que eu quero falar. Alguns eu monto um roteiro, outros é muito assim, pá, pum, abre e fala.
esses acabam tendo muito mais vícios de linguagem, eu reparo, do que os que eu monto o roteiro e faço os bullet points. Fica aqui até a minha dica em relação a isso. Os bullet points vai te ajudar, por mais que você pare, porque aí o que acontece? Eu faço os bullet points do que eu quero falar, aí eu paro, olho para os bullet points, leio, volto e discorro. Eu não uso TP para ler exatamente o que está escrito ali. Muito pelo contrário, eu pego a ideia, porque como eu já sei do que eu quero entregar no vídeo, eu me conecto com aquilo, com os bullet points e falo o que vim aqui. E eu confio muito nessa minha conexão comigo mesma e com Deus, no sentido de que cada vídeo que eu gravo, eu peço para Deus que eu seja um instrumento para poder falar as coisas certas, para poder trazer as palavras certas e para que eu possa lançar sementes na vida dessas mulheres para que elas possam se transformar. É o meu servir, eu me conecto com ele. E aí aqui eu quero até mesmo compartilhar com você uma coisa muito importante. Você precisa ser para ter primeiro. Então, se você quer ter um canal com muitos inscritos, com muitas visualizações, vender muito, fruto desse seu trabalho, quem você precisa ser? Aí eu vou falar para você esse exercício que eu faço para mim e eu quero te ensinar e para você colocar em prática aí para você. Você precisa ser organizada, você precisa gravar vídeos, você precisa se imbuir que você é uma produtora de conteúdo. Se imbuir é no sentido que você precisa imaginar, sentir, imaginar você gravando, você sendo vista, você fazendo todo este movimento. Você precisa se planejar, você precisa fazer seus roteiros, você precisa estudar, você precisa fazer algumas coisas que não são tão legais assim, que nem eu preciso, pra mim, Michele, eu gosto de estudar esse autoconhecimento. Se você me deixar, todo dia eu estudo isso, mas eu preciso estudar sobre o YouTube. Eu preciso estudar sobre a ferramenta, o que está por trás disso. Inclusive, eu fiz a mentoria, agora eu faço um novo curso sobre essa engenharia por trás do YouTube. Eu tô fazendo e venho aplicando aqui em mim. Então, é necessário. E essas coisas chatas, porque para mim isso é um chato, tá? Dessa parte técnica, eu preciso fazer, porque eu tenho um negócio de uma pessoa só, porque sou eu que faço tudo. Eu que gravo, eu que edito, eu que configuro, eu que subo, eu que gravo aula, eu que dou a mentoria, eu que aviso nos grupos, eu que atendo as mulheres, eu que respondo. Então, ou seja, eu que faço o meu negócio acontecer. E diante de tudo isso, eu cada vez mais amo esse processo. Por quê? Porque é o meu negócio, é a minha liberdade financeira que eu tô construindo. Saindo do divórcio, eu não tinha trabalho, eu não tinha renda. A minha renda ainda não supre meu estilo de vida. E sobre essa parte do divórcio e renda, essas coisas, tem vídeo aqui contando sobre isso. Eu tenho uma reserva que vem me mantendo, mas eu vejo nitidamente que eu tô no caminho certo, meus vídeos vêm crescendo, os meus inscritos estão aumentando, a troca que eu tô tendo com essas mulheres aqui está cada vez mais forte e conectada, porque elas estão confiando em mim. E à medida que a gente constrói essa confiança, ela se torna uma pessoa que está apta a comprar de mim. E aqui é uma outra chave que eu quero compartilhar com você, que os vídeos longos, eles produzem isso, essa conexão. Eles produzem isso, essa proximidade da pessoa e fica muito mais fácil da pessoa comprar de você do que em vídeos curtos. Ou então esse conteúdo que é produzido tanto para o Instagram quanto o TikTok ou Shorts, que são vídeos rápidos. E aquilo ali não gera conexão com a pessoa. Tanto é que se você vê no TikTok, tem muita gente que cresceu muito no TikTok e particularmente eu assisto, eu sou uma consumidora de lá. Eu tô ainda validando se eu vou ou não para lá, mas eu acabo sendo uma consumidora de lá. Mas é nítido de ver, quando você consegue ter esses vídeos longos aqui, você acaba levando as pessoas para suas outras redes, que é o que está acontecendo. As pessoas que estão aqui na minha rede acabam indo para o meu Instagram, porque quer ver esse meu dia a dia que aqui no YouTube acabo não trazendo. Mas lá eu posto meus stories com o meu dia a dia, meu treino, a minha comida, a minha reflexão, quando eu tô com os meus filhos, um treino, enfim. Eu acabo mostrando esses bastidores e isso gera ainda mais conexão. E algumas não têm Instagram, eu reparei isso, elas são só do conteúdo longo. Elas ficam aqui, mas aí a gente conversa na comunidade. Eu fiz um grupo de WhatsApp onde elas estão lá e aí elas são avisadas sobre o conteúdo que tá saindo. Fica até a dica aqui
você quando começa a ter este movimento, você criar este grupo para você avisar sobre seus vídeos, sobre o conteúdo, ou para você disponibilizar um material extra que você falou no seu vídeo e compartilhar para essas mulheres que estão no grupo. Então é muito bacana ter essa troca e aí é uma forma de você ter este lead com você. Por quê? Porque você estando pertinho dele, você vai nutrindo e vai cuidando, assim como uma plantinha. E aí, conforme você cuida, esses frutos vão chegar. Confia que chegam, porque já estão chegando aqui para mim. Eu já vendi cursos, eu já vendo mentorias, eu vou abrir agora uma mentoria em grupo. Inclusive, se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo, eu vou deixar aqui. Mas é uma mentoria de autoconhecimento nesse caso. Isso são para mulheres somente. Mas agora eu quero te mostrar mais algumas vantagens para você começar o seu canal no YouTube. Eu já te mostrei bastantes, né? Que vale a pena. Você constrói uma audiência que tá engajada com você e se torna muito mais fácil vender para elas. Você constrói relacionamento, você se conecta com o seu servir, você constrói disciplina e constância. Você aprende na prática, porque que nem eu. Antes de eu ser monetizada, eu gravava 3 vídeos por semana. Depois que eu monetizei, eu me comprometi a gravar 4 vídeos por semana. E assim vem sendo a minha rotina. 4 vídeos, independente se dá bom ou se dá ruim. Tem vídeos que não dá bom. E aí o quanto é importante a gente entender isso também. Não vão ser todos os vídeos que vão ter visualizações. Principalmente para quem está começando. Você não vai ter nada de visualizações. Então, assim, zero a sua expectativa. Lembra que você está fazendo para poder construir lastro. Para você aprender a falar na câmera, para você saber onde você vai olhar, para você construir essa sua forma de falar, identificar as suas formas de falar, sabe? Ver onde você está errando, como você pode melhorar, você identificar qual é a melhor forma de você gravar, se é com TP, se é com roteiro, se é com bullet points, se é no computador, se é no caderno, que nem eu escrevo no meu caderno. Depois eu venho e coloco aqui no chat GPT para ele organizar minhas ideias e trazer esse roteiro. Então é assim que eu faço. E à medida que eu vou testando e validando novos caminhos, eu vou me aperfeiçoando na jornada. E é sobre isso. E quando você começa e você está neste lugar e você está aperfeiçoando na jornada, você vai vendo que você vai aprendendo e você vai se fortalecendo e você vai cada vez mais tendo medo, vergonha, se sentindo insegura. E é esse o objetivo. E aí você começa, e à medida que você vai começando, pode ser que um vídeo seu dê certo, pode ser. Tem estratégias para que isso possa acontecer? Existe. Mas não é só isso. Tem coisas tem assuntos que despertam interesse. Nem quando você fala de emagrecimento, quando você fala de dicas, você precisa servir a sua audiência. Você precisa se conectar com esse servir. E aí você precisa entender que você vai construindo a confiabilidade com as pessoas e isso é a sua capacidade de ser ouvida por essas pessoas. E à medida que você vai aumentando isso, o algoritmo ele vai te dando espaço. E aí você precisa entender que é um jogo do longo prazo, sabe? Você precisa ter essa paciência em relação a isso. E só que esse jogo do longo prazo, porque o YouTube é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, vai te ajudar nesse sentido de você construir esse lastro emocional e esse lastro de repertório para você vir para a batalha. E quando um vídeo seu der certo, quando as coisas acontecerem, você já tá mais apta e mais preparada para encarar o ringue da vida no sentido de produção de conteúdo. E aí aqui é sobre você fazer mesmo sem resultado. É gravar 100 vídeos, 200 vídeos, sem esperar nada em troca. E aí, isso que você vai trabalhar a sua disciplina e a sua resiliência de fazer, mesmo sem ser visto, mesmo sem ser notado. E eu confesso pra você, porque dá um bode quando o vídeo não é tão bem visto assim. Eu falo daqui, porque tem vídeos que aí eu crio uma expectativa, eu preparo um conteúdo, falando, nossa, esse vídeo vai ajudar muitas mulheres. Mas não deu bom. O vídeo não conectou, as mulheres não gostaram, ou então não chegou, o algoritmo não entregou. E faz parte. E aí a gente precisa entender que a culpa não é do algoritmo. Traz a autorresponsabilidade para você e avalia como eu poderia ser melhor nesse vídeo. E é sobre isso. Você olhar para isso e buscar ser melhor a cada vídeo, a cada momento que você vem passando por essa jornada. E aí aqui eu quero já até deixar uma dica para você de vídeos que você viu que teve mais visualizações, você regravar e fazer com outras palavras, com outra forma de pensar, trazendo novas histórias
isso também vai ajudar no seu processo desse seu algoritmo do YouTube entregar os seus vídeos para mais pessoas. E confia no algoritmo, no sentido de que quando você faz todos esses bastidores certinhos por trás, o algoritmo ele vai trabalhar ao seu favor, mas é aquilo, você precisa ter a paciência de continuar firme e forte nessa construção. Uma outra vantagem também para você em relação aos vídeos longos, a produção de conteúdo aqui no YouTube, é que o conteúdo não morre. Ao contrário das outras redes, que você produz um vídeo, ele morre em poucos dias, horas, dependendo. Aqui não. Aqui, depois que você até mesmo é monetizada, você continua recebendo por vídeos lá de trás. Vídeos seus há mais de um ano, que você vai tendo, vídeos antigos. E é legal todo esse processo, porque você acaba sendo paga por algo, claro que é muito pouquinho, tá, gente? Não é um montante assim como eu falei lá. Mas você está sendo paga, o seu vídeo ainda continua servindo essa audiência. Por quê? À medida que essa mulher se conecta com você, no meu caso são mulheres, né? Ela entra pro meu canal e ela começa a gabaritar meus vídeos, ela começa a ir assistindo vídeo por vídeo, como até mesmo uma falou, você é minha companhia aqui na hora que eu tô fazendo comida. E acaba sendo isso mesmo, nos comentários eu noto isso, porque aí vem um comentário debaixo do outro em vídeos diferentes, ou seja, eu falei, ela passou por um, por outro, por outro. Eu nunca esqueço, tem uma que chama Nubia, ela foi stalkeando todos os vídeos e comentando em todos os vídeos. Então, o quanto é bacana isso, e essa troca, e esse apoio delas. E elas se sentem parte da minha história, e eu sinto elas parte da minha história também, porque quando eu produzo um conteúdo, eu produzo com essa intenção, com esse intuito. E é muito importante a gente estar conectada dessa forma para que as coisas fluam também, para que a nossa energia chegue para a pessoa, porque, querendo ou não, a gente vibra, né? E essa vibração, ela chega para a pessoa, ela sente diante disso, diante dos dias desafiadores, diante da alegria, diante de quando você quer ensinar algo. Então, isso conecta. Então, pensa nisso também. Uma outra coisa que os vídeos longos traz para você é autoridade. Você vai construindo essa confiabilidade e essa autoridade em relação ao conteúdo que você está entregando para essa audiência que está vindo te assistir, que está te conhecendo. E isso acaba trabalhando para você 24/7. Então, o quanto é importante você, sim, se preparar para um conteúdo, saber o que você vai falar, porque você está trazendo a confiabilidade em torno do seu nome. Então, não é para abrir a câmera aqui e falar qualquer coisa. Claro que tem conteúdos que são mais profundos, sim, tem conteúdos que são mais rasos, também. A gente não precisa só trabalhar o conteúdo profundo, muito pelo contrário. Às vezes, esse conteúdo mais raso, esse vlog, esse mostrando o dia a dia, super conecta pro profundo e acaba sendo de uma forma mais leve para as coisas acontecerem e essa confiança cada vez mais ser gerada e construída. E pra gente começar aqui, gente, eu comecei só com o celular, sigo com o celular, eu tenho um tripé aqui, agora eu tenho um microfone que eu comprei depois de um tempo, mas ainda nem foi tão caro esse microfone, foi 200 e pouco. Tenho luz, isso é importante porque acaba que dependendo da luz você fica com manchas no rosto, fica escuro, a iluminação é necessária. Só que, por exemplo, assim, ó, se eu venho aqui ó, de frente para minha janela e gravo também, aqui eu tenho uma janela na minha frente, também me ajuda, então você pode usar a luz do dia para te favorecer, para te ajudar. Que mais? Gravo pelo celular, edito pelo InShot, subo para o meu Drive, venho, faço todas as edições pelo computador, tem que ser pelo computador, subo para o vídeo, faço minhas capas no Canva, e é isso. Estou no campo de batalha. Pode ser melhor? Claro que pode. Claro que pode. Mas eu estou evoluindo à medida que eu estou lançando as sementes aqui. Um dia vou ter um editor dos meus vídeos que vai fazer chamadas e que vai colocar pessoas ou situações, vai ser muito melhor a edição. Mas vai chegar o momento certo para isso. Hoje eu quero fazer meus vídeos com verdade, quero construir essa confiança e essa troca com as mulheres. Quero gerar transformação na vida dessas mulheres que me assistem. Quero vender os meus produtos e minhas mentorias, onde essas mulheres vão estar mais próximas de mim e mais transformações serão geradas, porque concorda comigo, quem está mais perto bebe essa água na fonte e, consequentemente, se aplica aquilo que é ensinado, vai ter um resultado, assim como foi minha mentoria, assim como é um curso que eu estou comprando, eu pago esse acesso para poder ter
a inteligência da pessoa, a experiência dela e venho e coloco em prática. Mas é aquilo também, de nada adianta a gente ficar aqui como uma obesa mental, consumindo conteúdo e não indo para o campo de batalha. E aí aqui eu vejo muitas mulheres neste lugar, que elas acabam assistindo e não põe em prática. Não só no autoconhecimento, como no empreendedorismo, para construir seu canal, para fazer seu produto online, para construir seu curso. E aí entra num ciclo de frustração e fica patinando. Lembra, se eu consegui, você também consegue. Se várias outras mulheres conseguiram, você também consegue. Nós temos a permissão para construir esse caminho. O YouTube é uma ferramenta que nos coloca nessa mesma prateleira no sentido de que acessibilidade. Nós temos essa acessibilidade para todas as pessoas. Basta você querer entrar no campo de batalha e suportar o processo. É sobre isso. Se esse vídeo te inspirou, não esquece de dar seu like, se puder hypar e fizer sentido para você. Comenta aqui para mim como está sendo o seu processo nessa jornada de construção do seu negócio aqui no YouTube. Se você já começou, o que você está patinando, onde está difícil, que eu quero te servir aqui também. E lembra, suporte o processo, que vai valer a pena. Se você gostou da minha energia, do que eu entrego, do que eu contei sobre o meu canal, se inscreve, você será muito bem-vinda. Eu vou adorar saber que você veio desse vídeo. Até deixa seu comentário aqui para mim saber. E é isso. Eu espero que eu possa ter contribuído aí na sua jornada empreendedora, porque quão importante é a gente construir essa liberdade financeira para que a gente possa escolher as pessoas que estão à nossa volta, os lugares que a gente frequenta, onde a gente quer estar, porque nós temos a capacidade de entrar e sair fruto do nosso trabalho. Esse é meu maior objetivo, de mostrar para essas mulheres que elas podem construir esse caminho, que elas devem construir esse caminho, assim como eu venho construindo também aqui. Eu espero que tenha feito sentido. Um beijo e até o próximo vídeo!